Bem-vindos à 7ª aula do módulo 3. E nessa aula a gente vai fazer a implementação do problema que a gente realizou nas últimas duas aulas, mas agora com a utilização da API Keras do TensorFlow. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é importar as coisas do Keras que a gente vai utilizar. A gente vai importar dele o modelo que a gente vai utilizar nesse caso vai ser um modelo sequencial. Então, vamos importar ele. A segunda coisa que a gente precisa importar são as camadas. E aqui a gente vai usar camadas do tipo input e camadas do tipo dense. E por fim, a gente vai importar as métricas. Eu quero importar aqui, então, a acurácia, a área sobre a curva, a precisão e o recall. Logo em seguida, a gente vai fazer, então, a criação do nosso modelo. A gente vai criar, então, um modelo do tipo sequencial. E a gente vai aprender aqui uma nova forma de criar esse modelo sequencial sem ser adicionando, né, as camadas, utilizando o modelo.add, camada, por exemplo, dense. A gente vai fazer dessa outra forma aqui, onde já dentro aqui do modelo sequencial você insere uma lista das suas camadas. A primeira delas vai ser a camada input, a gente precisa passar para ela um tamanho. Esse tamanho é a quantidade de features que a gente tem, então 6. A próxima camada vai ser uma camada densa de 30 neurônios, porque a gente utilizou 30 na aula passada. E como por default ele utiliza função de ativação do tipo ReLU, quando a gente utiliza o estimador, aquele estimador DNN da última aula, a gente vai usar ReLU aqui também, para poder fazer uma comparação mais fiel, né? Logo em seguida, a gente vai colocar uma outra densa de 10 neurônios, como a gente colocou na aula passada. E, por fim, uma camada densa de 1 neurônio, porque a gente vai ter uma só saída, né? Que vai ser falha ou não. E aí, quando a gente trabalha com classificação do tipo binária, a gente utiliza a ativação sigmoide. Ok, agora a gente precisa compilar o nosso modelo. Para compilar o nosso modelo, a gente precisa passar para ele o otimizador que a gente vai utilizar, nesse caso aqui, o Adagrad. Depois a gente passa para ele qual que é o tipo de perda que a gente vai utilizar. Aqui a gente vai utilizar binary cross entropy. E as métricas que a gente vai usar. Eu vou usar todas as métricas que eu importei ali em cima. Então, a acurácia, a área sobre a curva, a precisão e o recall. Aqui tem que ser o nome do modelo completo, né? Pronto, compilamos o modelo. Agora, eu quero inserir aqueles callbacks que a gente utilizou, né? Callbacks Keras. A gente utilizou o early stopping. Aqui ele já inseriu para mim, né, para importá-lo, porque eu ainda não importei. Eu já vou aproveitar aqui e vou colocar aqui na frente o model checkpoint e o TensorBoard. Que são os três que eu vou utilizar. Model checkpoint e depois o TensorBoard.
Lembrando que a gente precisa enviar algumas coisas para eles, né? No Early Stopping, a gente precisa enviar duas coisas. A primeira é o que a gente vai monitorar, nesse caso a função de perda, e qual que é a quantidade de épocas que a gente vai esperar sem melhora até finalizar o nosso processo. Eu vou colocar aqui 3. No Model Checkpoint eu também preciso enviar para ele o que eu vou monitorar, né? Monitorar a perda também. E eu preciso enviar para ele aqui qual que vai ser o nome do arquivo onde eu vou salvar, né, esses checkpoints aqui. Vou colocar aqui então o modelo class Keras. Ponto. Aqui vai vir a época, underline, a perda. Então, época, underline, a perda, loss, 2 pontos. Vou colocar 2 pontos flutuantes. E aí, ponto H5, né, que é o tipo de arquivo que ele salva os valores dele. No TensorBoard também a gente só precisa mandar para ele, então, aonde é que ele vai armazenar os logs para o TensorBoard poder ler depois. Então, logdir vai ser igual. Aqui na raiz eu quero adicionar uma pastinha. Opa! Aqui de logs, classificação. Criei então meus callbacks, agora basta ajustar então o meu modelo. Vou subir aqui para facilitar, né? Modelo class Keras ponto fit. Aqui dentro do fit eu preciso mandar para ele quais são os dados que eu vou utilizar para treinar o meu modelo. Então, as features de treinamento, o target do meu treinamento, quantas épocas eu vou treinar. Como a gente já viu que o Odagrad ele não é muito bom, né? Eu vou colocar aqui só umas 200 épocas, até porque essas 200 épocas no Keras vai ficar um pouco mais pesado, né? Então, vou deixar só 200 nesse, depois a gente talvez aumenta nos próximos. E vou colocar aqui também uma coisa muito importante que a gente utilizou lá foi o tamanho de batches, né? A gente precisa colocar isso aqui também, que foi 256, né? E por fim, os callbacks, que vão ser os callbacks class Keras. Ok, a gente já pode rodar então o ajuste do nosso modelo. Aqui eu coloquei G5, né? Não é G5, é H5. H5. Agora sim. Tô tendo um problema aqui com o meu tipo de salvamento. Ó, é o modelo, ponto. Aqui não é epochs, é sem o S. Agora sim. Precisa colocar certinho o nome dele, né? Que senão ele não vai encontrar lá qual que é a variável dele que é referente ao que eu tô querendo salvar. Que foi até rapidinho, né? Podia ter até colocado mais épocas aqui. Vou inclusive aumentar aqui. Vou colocar 500 e vou rodar de novo. Lembrando que a gente precisa rodar lá do início, porque senão ele vai continuar de onde ele parou, tá?
Então é importante, sempre que você for rodar novamente um modelo que você quiser mudar alguma coisa e rodar desde o início, você precisa rodar desde o início, lá do início da arquitetura dele. Enquanto ele termina aqui de treinar, que vai ser rapidinho, né? A gente vai começar a montar aqui a avaliação, né, de qualidade do nosso modelo. A qualidade da classificação vai ser o meu modelo, ponto, evaluate. Então, eu vou avaliar o meu modelo em relação a alguns outros dados. Que dados são esses? A minha feature de teste, features, teste, o meu target de teste, e é só. Daí depois eu vou, target de teste, e agora eu vou pedir para printar isso aqui para mim, né? Tirar isso aqui da frente, qualidade, class. Ó, terminou minhas 500 épocas e a perda aqui com 500 épocas já foi melhor, né? Só que vamos avaliar para ver como é que ele vai se comportar. Ó, a perda dele ficou melhor que a melhor das perdas que a gente teve utilizando o TensorFlow sem o Keras. Só a acurácia dele foi bem baixa, né? Bem baixinha. Mas a gente tem um valor bom, né? Tanto de área sobre a curva, quanto de precisão, quanto de recall. Lembrando que a acurácia, ela é medida quando você tem valores exatamente iguais, né? Então, ela não é necessariamente uma métrica muito fidedigna. Mas a gente pode ver que, em relação da acurácia desse aqui com a acurácia do TensorFlow, esse daqui foi bem mais prejudicado, né? A gente vai repetir isso aqui agora para os outros, para o Adam e para o SGD, né? Para a gente avaliar a qualidade deles utilizando o Keras. Se também é da mesma forma, se o da grade é pior que os demais, ou se tem algum tipo de modificação aqui quando a gente faz a utilização dessa API. Aqui, vou copiar tudo, vou copiar o modelo. Dessa vez vou colocar tudo em uma só para depois facilitar para copiar para os outros otimizadores, para o outro otimizador também, né? Porque depois só tem mais um. Aqui na compilação, agora ao invés de da grade, SGD. SGD. O restante continua igual. Aqui, então, vou colocar na frente 2 aqui. Não, eu preciso mudar o nome aqui, né? Então, vou colocar o 2 em tudo aqui. Isso, callback class Keras 2 também. Aqui eu não preciso importar de novo, vou tirar esse aqui. E agora eu vou copiar o do fit. Esse aqui tem que ser lá no início. O fit também é em relação ao de treinamento. As épocas vão ficar iguais, aqui tudo igual, só vou mudar aqui agora o callback, né? Para o Keras 2. Rodamos. Ele vai fazer ali, né? E a gente vai copiando aqui esse da avaliação, enquanto ele vai rodando pro SGD. Aqui, o nosso early stopping parou ele antes da hora, ó, parou ele em 38 épocas, bem antes, né, do esperado. Ele já tá com uma perda de 0,1412, né? E ao avaliar o modelo com 38 épocas, a gente... Aqui tem que ser o 2, né? E aqui também vai ser 2.
Avaliando aqui, a gente vê que a gente teve o mesmo desempenho que o Adagrad demorou 500 épocas para ter. O SGD, ele conseguiu em 38 épocas, né? Então, aqui a gente já tem uma qualidade com menos custo computacional, né? Eu vou tirar o callback aqui, nesse caso, só para a gente ver o que aconteceria se a gente não parasse antes da hora. Se a gente deixasse ele continuar sem a parada. Eu vou tirar só o early stopping para a gente poder ter essa visão do que vai acontecer. Mas olha lá. Ele aparentemente vai ficar melhor ainda que o que ele teve de desempenho no TensorFlow, né? Olha só, a gente teve uma perda de 0.015, né? Uma perda bem baixinha. Eu vou subir lá, eu só vou rodar essa parte de avaliação e vou subir lá onde a gente avaliou os modelos do TensorFlow para olhar quanto que tinha dado a nossa melhor perda lá, ou as médias das nossas perdas, né? Para poder fazer essa comparação aqui com a utilização do Keras. Que ele tá terminando de salvar, eu já vou aproveitar enquanto ele tá ali pensando e vou subir lá, né? Olha, pro SGD foi esse último aqui. A gente teve como melhor das perdas 0.038, 0.039, né, se a gente arredondar. Enquanto aqui a gente teve 0.01, né? Então, o Keras, ele conseguiu sim uma qualidade superior, né? Aqui 0.02, né, para o de avaliação, que no caso é o que está comparando com o de lá. E aqui a gente pode ver que a acurácia dele já cresceu em relação ao Adagrad, então ele realmente é melhor que o Adagrad. E até esses três que estavam já um pouco bons no Adagrad, eles ficaram melhores ainda utilizando o gradiente. Por fim, a gente vai colocar então o Adam, que foi o melhor dos três lá na utilização do TensorFlow. Aqui o Adam. E eu vou trocar aqui os nomes, né? Vou trocar para modelo 3. Só para a gente não ficar sobrescrevendo o nosso modelo. Aqui a mesma coisa, aqui troquei o Adam. Aqui o 3. E aqui a mesma coisa. Os callbacks aqui, vou colocar 3 também. Troquei ele para 3. Beleza. Então, agora a gente roda. Aqui eu tô deixando sem o early stopping, tá? Pra gente poder ter essa comparação com 500 épocas. E depois a gente habilita o early stopping para ver em quantas épocas que ele iria parar, né? Se a gente deixasse ele treinar parando quando ele não tiver melhorias. Aqui já vou colocar aqui também. Aqui 3. E aqui 3. Se a gente ficar observando aqui, ó, nas nossas perdas, né? Com quase 200 épocas, a gente já alcançou o gradiente. Então, ao que parece, realmente o Adam também vai ter uma melhor performance aqui com a utilização do Keras. E aparentemente ainda melhor do que com o TensorFlow também, sem a utilização da API Keras.
Ok, tendo finalizado, então, a gente vê que a gente tem uma perda, então, de 0,0011. E para a avaliação também fica 0,0014, né? Aqui a gente teve uma acurácia melhor que o dos demais, né? O SGD já tinha sido melhor do que o ADA-grade e aqui ele se superou, né? E tanto na precisão quanto no recall, quanto na área sob a curva, ele conseguiu 1, né? 100%. Bom, a gente vai então observar esse 0,0014 em relação com o do TensorFlow e depois a gente habilita ali o nosso Early Stopping. Esse daqui foi o do gradiente, esse aqui foi o Adam. Olha, 0,006 para 0,001 também teve uma melhora, né? Em relação ao melhor do TensorFlow. Ok, então vamos tirar aqui o comentário, né, do nosso Early Stopping. E vamos ver com quantas épocas ele conseguiria treinar o nosso modelo, conseguindo uma boa perda ali. Parece que ele já parou. Aparentemente ele só está salvando. Mas aqui ele tinha dado uma melhoriazinha, né? Então pode ser que ele ainda esteja rodando aqui. Ó, agora finalizou. Ele rodou até a época 218, né? Lembrando que lá naqueles dados nossos do TensorFlow, a gente rodou até 5.000 épocas, né? Então, a diferença de esforço computacional com a utilização do Keras sem a utilização da API Keras é bem distinta, né? Aqui, com 218 épocas, a gente já tem uma perda mais baixa, né? Vou rodar aqui embaixo para ter certeza, para afirmar isso com certeza. Ó, mais baixa não, né? Mas igual, com 218 a gente teve a mesma perda que a gente teve para 5.000 épocas quando a gente utilizou o TensorFlow. Então aqui a gente consegue afirmar que o Keras ele tem uma certa otimização que faz com que a gente consiga, de uma forma mais simples, mais didática até, e mais rápida, né? Conseguir convergir para bons valores em relação à utilização do TensorFlow sem a API Keras. Só uma última coisa, se a gente estivesse trabalhando aqui com dados de classificação categórica, aqui nessa última função de ativação, a gente iria utilizar a função softmax, né? E aqui na perda, a gente utilizaria a perda do tipo categórica, né? Ou também a gente podia utilizar uma perda do tipo range e a ativação do tipo tangente hiperbólica, né? Então, isso vai variar também dependendo do seu problema. Eu espero que tenha ficado claro, então, sobre a implementação, né, de classificação e regressão, utilizando tanto o TensorFlow sem o Keras quanto com a Keras, e quais as diferenças entre eles, tanto na implementação quanto no resultado que a gente obtém. No próximo módulo, a gente vai conversar um pouco sobre o aprendizado não supervisionado e ver alguns tipos de implementações. Até lá!